daí eu já entro na quinta lei, Aí, ó. que é a lei do ritmo, que vai falar exatamente disso. Ótimo. Né? A lei do ritmo, ela vai falar, tudo tem fluxo e refluxo. O que é ritmo? É esse movimento. As marés sobem e descem. Na natureza a gente tem essas oscilações, essas compensações, né? Movimento à direita, movimento à esquerda. Ritmo é a compensação. Uma coisa que está no ritmo é quando ela não está fora desta frequência. Ela está conseguindo manter-se nesse equilíbrio do fluxo e do refluxo, de como o que vai e o que volta. Né? As pessoas confundem com a lei da polaridade, que é o extremo. Né? Então, na polaridade eu tenho o amor e o ódio. No fluxo, eu estou falando do que vai e volta. Né? A lei do ritmo é importante também em muitas religiões, porque é aquilo. O que eu emito é o que eu recebo de volta. Então, quanto mais eu vibrar numa frequência positiva, tiver bons pensamentos, policiar os meus pensamentos, eu estou emitindo um fluxo que, quando tiver um refluxo, ele volta da mesma forma. Seria aquele ditado que você planta, então, você colhe? Se eu estou emitindo um fluxo muito negativo de raiva, de ódio das pessoas, é o que vai voltar para mim. Ninguém é 100% bonzinho. A gente tem o lado sombra, que faz parte lá da outra lei da polaridade. Luz e sombra estão dentro de mim o tempo todo. Mas quando eu consigo entender que eu tenho esse fluxo, refluxo, eu consigo lidar melhor com as pessoas, porque eu estou recebendo o que eu estou emitindo. Né? Quando você vai começar um dia de trabalho, que você sabe que vai ser um dia estressante, que você já chega nervoso, e isso vai deixando todo mundo nervoso e ansioso, você está num fluxo, emitindo um fluxo de ansiedade. E quando isso vai se multiplicando as pessoas, você recebe o refluxo, que é a raiva das pessoas que volta para você também. A gente não tem controle sobre isso. E às vezes nem controle sobre nós. Mas entender isso é importante. Essas oscilações, porque isso também tá numa compensação, que é o caminho do meio. Né? Quando ele fala de ritmo, o Hermes está falando principalmente do ciclo. Né? Mais do que da vibração, como a gente falou na polaridade, quando ele fala dessa coisa das marés, do que sobe, do que desce, é muito do estudo da história, porque quantas civilizações a gente viu crescerem muito rápido e chegar no auge e aí sobe. Né? Os egípcios, os romanos, os grandes impérios subiram e desceram. Fluxo, refluxo. Tudo que sobe, uma hora tende a descer. As potências hegemônicas da atualidade, né? Subindo, a Rússia, é que a gente vive uma porção de tempo muito pequena dentro da história. Imagina, nós estamos falando de 4.500 anos, né? Se eu viver 90, estou bem pra caramba. É nada. E vamos disso. Falar que o planeta... Então você não percebe esse movimento. O planeta tem milhões de anos, né? A gente está falando de uma proporção ínfima do que a nossa civilização está vivendo. 4.000, 5.000 anos não é nada comparado à minha história. O que está acontecendo hoje Sim. É muito pequeno. Né? A coisa do fluxo-refluxo também é uma forma de a gente pensar sobre o tempo. Esse tempo histórico que eu estou falando. Né? Quando a gente pensa naqueles relógios antigos que tinham um pêndulo, então ele vai e volta. É esse movimento que vai gerando a percepção do tempo. Fluxo-refluxo é uma forma de a gente perceber o deslocamento do tempo. Como que o tempo está se movimentando, né? Aqui também a gente pode falar de uma empolgação muito grande, de uma frustração muito grande que você vai sentir, porque faz parte disso que está ligado à lei anterior, que é a lei das polaridades. Então eu tenho as polaridades, essas polaridades têm uma vibração e um ritmo. Então você vai e volta. Quando você volta para uma energia negativa, densa, de tristeza, de preocupação, o objetivo é você voltar para o outro lado. Quando você não tem autoconhecimento trabalhado, você não tem a percepção disso, você fica na parte mais densa, na parte ruim, aí você tem mais dificuldade para sair. Mas tudo tem um ritmo. É como assim, se acordou, aconteceu alguma coisa terrível, sei lá, você foi assaltada. Aquilo pode te deixar numa bala emocional incrível, que vai ter o seu refluxo, né? Ou você pode falar, tudo bem, foi um bem material, é chato, mas não é nada tão importante assim, vamos levantar, poderia ter sido pior, ou mentalizar uma coisa do meio. É chato ser assaltado, é chato você passar por um episódio triste, mas você automaticamente regressar pelo caminho do meio, imaginar poderia ser pior, ou imaginar
tudo bem, era para acontecer, aconteceu e tá tudo bem, Vamos daqui para frente. Daqui para frente mentalizar coisas boas. Que você consegue sair disso, né? A sexta lei é a lei do gênero. Essa é uma das mais difíceis legal. De explicar, né? Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo agora, num momento histórico em que as questões de gênero são muito sensíveis. Verdade. Esse é um tema, às vezes, muito espinhoso, né? Quando eu falo de gênero, quando ele fala da sexta lei, a gente não está falando de sexualidade. A gente está falando de um princípio masculino e feminino. Mais simples ainda, um princípio ativo e um princípio passivo. Quem lê isso de uma forma desatenta vai associar só a ideia de homem e mulher. Né? Na verdade, não é isso. Ele está falando dessa coisa do mais e do menos, do ativo e do passivo. Né? Dos princípios criadores, né? De geração de movimento, geração de vida, né? Não estou falando do homem e da mulher, eu estou falando de uma polaridade que se complementa, né? Quando você tem duas pessoas que são muito ativas, é difícil para um casal se equilibrar. É verdade. Então você precisa ter um ativo e um passivo para que haja um equilíbrio. Como se os dois forem muito passivos, a coisa não anda. Né? Se eu e você formos muito passivos, a gente não consegue conversar. Então quando tem equilíbrio disso é importante. Então é uma lei que gera muita confusão, né? Que é o princípio do mais e do menos, do 1 e do 2. Então a gente pode pensar que o princípio do 1 é quando eu tenho a iniciativa. E o princípio do 2 é quando essa iniciativa gera uma ação, uma criação. Né? Então, um é criador e o outro é aquele que pensa. É sobre isso que ele está falando. Ele não está falando sobre gênero masculino e feminino nesse momento que a gente está falando muito de identidade de gênero. Então, se você não lê isso com atenção, pode parecer até que ele foi muito simples no que ele falou. Resumido, às vezes até dependendo da forma como a pessoa olha, pode parecer preconceituoso. Mas ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre essas polaridades, né? Sobre essas complementaridades, né? De que você precisa de uma força ativa, de uma força passiva dentro de você mesmo para isso se encaminhar. Como Jung fala, quando ele vai falar de ânima e ânimos, né? Na psicologia analítica, entender o equilíbrio dessa ideia que eu tenho dentro de mim, um princípio ativo e um princípio passivo, um masculino e um feminino. E aí a gente pode usar vários exemplos, é uma força motriz para que eu possa gerar o meu trabalho, as minhas ideias, as minhas construções. Então é uma lei difícil porque as pessoas tendem a polarizar isso muito na questão da identidade, mas a gente está falando de escritos de 4.000 anos, que não existia essa percepção. E o que ele está falando é sobre essa questão das polaridades. Entendi. Né? Faz sentido. A sétima lei é a lei da causa e efeito. Né? Essa é muito, muito fácil. Né? A gente percebe isso o tempo todo, de novo, dentro das religiões, dentro do espiritualismo, é uma coisa muito presente. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Né? E as coisas todas acontecem de acordo com essa lei. Quando a gente pensa, por exemplo, dentro do budismo, a ideia de karma, né, ela foi um pouco também distorcida hoje para uma coisa muito negativa. Quando você fala que uma pessoa tem um karma, parece que ela está só devendo ou que ela está pagando por uma coisa que ela fez. Mas aqui a gente está falando da lei da causa e efeito. Né? Se eu criei condições difíceis para mim e para as pessoas que estão, isso vai ter um efeito. Para quem tem crença reencarnacionista, né, a lei da causa e efeito é parte desse processo. É uma forma de você explicar isso. À medida que eu vou evoluindo, eu vou entendendo o equilíbrio entre causa e efeito, eu consigo sair da samsara do processo de reencarnação. Mas o que ele está falando aqui é que o que você usou como exemplo da outra vez também cabe. Né? O que você planta é o que você colhe. Só que lá eu estava falando de uma polaridade e aqui eu estou falando exatamente de ação e reação. Que a frase, na verdade, caberia mais na lei da causa e efeito. Caberia que ela cabe lá. Né? Você vê que as leis, né, da terceira em diante, elas têm algumas questões muito parecidas. A polaridade, a vibração, causa e efeito. Mas quando você começa a estudar e esmiuçar um pouquinho mais, você percebe que tem algumas nuances, que são formas até de você conseguir explicar isso também. Né? Quando ele fala de causa e efeito, né, ele não está falando de destino. Né? Nós depois fomos ligando isso ao destino, a karma, dharma e a várias formas de interpretar isso. Mas ele está falando simplesmente do que você
do que você está gerando a partir do seu princípio de polaridade, do seu princípio de vibração, do que está dentro da sua mente, que é a primeira lei, é onde você vai entrar nessa condição de causa e efeito para que você tenha esses movimentos.